me chama muita atenção como o Jardim mexe pouco no time do Cruzeiro. Vamos falar, o elenco é desequilibrado, o elenco tem problema, tá faltando peça aqui ou ali, beleza. Mas você olha pro adversário, bom, convenhamos, né? O banco do Mirassol hoje colocou aí o Guanais, Negueba, inclusive foi seu voto de melhor em campo, teve 2 votos aqui na nossa eleição, Alisson, Chico, Matheus Bianchi e Christian Renato. Foram as alterações do Mirassol no segundo tempo. O Cruzeiro tinha o Gabigol que não entrou, colocou o Matheus Henrique e o Lautaro no segundo tempo. Em um futebol cada vez mais físico e em um time tão intenso como o Cruzeiro, com a premissa de ser intenso, de ter esse jogo rápido, veloz, de muita entrega, o Jardim não deveria mexer mais não, Nath? E deveria, né, ô Cirilo? Até porque o próprio Jardim já destacou em vários momentos dessa trajetória dele no Cruzeiro a importância de que o Cruzeiro seja um time competitivo o tempo todo dentro do jogo, né? E ele, lembro numa das primeiras coletivas dele, ele falava, olha, eu conto com todo o elenco porque se um cansar, o outro tem que entrar para compensar. O que não pode é o time perder o pique, perder essa capacidade de competir, de brigar dentro do campo, de ter essa intensidade para desarmar, para buscar a bola, né? E é um Cruzeiro que vem sucumbindo ao longo dos últimos jogos, em especial quando a gente trata do segundo tempo, né, de cada partida, justamente porque ele aparentemente não confia em quem ele tem no banco. É muito claro também para mim a questão da característica dos jogadores que ele tem à disposição, que não é bem a característica dos atletas que ele precisaria para colocar nesse time, e aí ele acaba demorando muito para mexer. O que eu acho é que um jogador como o Gabriel Barbosa, ainda que ele vá melhor jogando na posição do Caio Jorge ou do Matheus Pereira, num jogo como esse, né, numa rodada em que seus adversários venceram, você tá jogando fora de casa, o time já tá todo desfalcado, eu acho que às vezes é melhor você ser um pouquinho mais corajoso, talvez até abrir mão de algumas premissas, tentar mudar um pouquinho o jeito do time jogar, inserir o Gabigol por mais tempo dentro do jogo na segunda etapa, do que recorrer a um cara como o Lautaro, que em termos de características da forma como o Cruzeiro joga, se encaixa melhor para entrar ali no lugar do Wanderson, porque ele é um jogador de velocidade, né, de contragolpe, era o que o Cruzeiro buscava na partida, naquele desenho inicial, mas que não tem a qualidade. Não adianta ter a característica e ser só mais um andando dentro do campo. Às vezes o Gabigol vai entrar numa posição um pouquinho diferente, mas ele vai perturbar muito mais a defesa adversária, né? Ele vai puxar uma marcação. Ao puxar essa marcação, ele pode deixar um companheiro livre para aparecer como elemento surpresa na área para poder finalizar. Ter o Gabigol no banco de reservas é um trunfo muito grande para o Cruzeiro, que, ao meu ver, o Leonardo Jardim tem aproveitado pouco. Eu entendo as justificativas dele, de que, por vezes, o Gabigol deveria entrar no lugar do Matheus Pereira ou do Caio Jorge, que são 2 caras hoje que não dá para você tirar do time, ainda que o Cruzeiro esteja perdendo, ainda que o Cruzeiro esteja com dificuldades, porque a gente espera deles o tempo todo. E hoje eles mostraram, mais uma vez, a importância dessa dupla. Mas acho que, às vezes, é melhor você abrir mão de algumas premissas, tentar ter uma outra estratégia ali para o segundo tempo, movimentar um pouco as peças e contar com a qualidade do que simplesmente ficar pensando na característica. E assim, se ele não quisesse colocar o Gabigol também, ele poderia talvez ter reforçado mais esse meio campo, né? Ele opta por deixar o Wallace amarelado, na ausência de um outro primeiro volante de posição, tudo bem, mas talvez ele pudesse ter colocado um dos garotos até, ou o Japa, ou o Murilo Hickman, que fosse para correr mais, brigar mais, tentar tirar essa bola do Mirassol, porque à medida que o jogo foi correndo na segunda etapa, ficou muito claro, né, que só o Mirassol dominava ali as ações e o Cruzeiro praticamente não apareceu no campo ofensivo, né, Cirilo? Ô Vinícius, hoje no banco, além de Lautaro, olha o Lautaro aí, ó, e o Matheus Henrique, que entraram, sim, o Cruzeiro tinha um goleiro, Léo Aragão, que não tem que entrar, né? Sim. Zagueiro Bruno Alves e também o Gamarra. Em condições normais, zagueiro você não mexe. Deixa eu até ver aqui, mais adiante. Volantes, Japa e Murilo. Atacantes, Kaique, Bolassi e Gabigol. Era o banco para ter mexido mais, ô Vinícius? Sim, não é um banco farto, né? É um banco de muitos garotos, alguns nem atuaram, por exemplo, nesta temporada, o Japa também, sem ritmo. Mas, por exemplo, o Kaique Kenji, um jogador também para aprontar uma correria,
para aumentar o vigor do time. O próprio Bolassi não tem entrado mais. Também um jogador que parece que tá escanteado, né? Não tem a confiança também do Jardim. O Gabriel Barbosa, eu concordo com a Nath, assim, o Leonardo Jardim já deixou bem claro, né? Que o Barbosa, ele é o substituto do Matheus Pereira ou do Caio Jorge. Você não acha que é pouco, cara? Um cara igual o Gabigol, velho? Tô conversando com o Pedro Leite aqui, nosso companheiro lá do itatiaesporte.com.br. A turma tá fazendo alguns levantamentos sobre o Gabigol, por exemplo. Considere um jogo de 100 minutos, tá? Que tem muito acréscimo. Gabigol tem 303 minutos após a Copa do Mundo de Clubes, uma média de 30 minutos por jogo. E aí, de novo, vou considerar um jogo em torno de 100 minutos, com o tanto de acréscimo que se tem hoje aí no futebol. O Gabigol não jogou hoje, aliás, foram 10 jogos, né? Confirmando isso, 10 jogos depois da Copa do Mundo de Clubes. Ele não entra contra esse jogo contra o Mirassol, jogou 17 minutos contra o Santos, 11 em um dos jogos contra o CRB, fora de casa, não entrou contra o Botafogo, 99 minutos contra o CRB na ida, foi titular, 40 minutos contra o Ceará, 16 minutos contra o Corinthians, titular contra o Juventude, jogou 95 minutos, Matheus Pereira foi poupado aquele dia, 10 minutos contra o Fluminense, 15 minutos contra o Grêmio. Não é pouco para um cara com a representatividade do Gabigol? Principalmente pelo status que ele chegou, né? E assim, cara, o Gabigol, ele pode ser um cara ali muito bom no grupo, tudo, mas feliz ele não deve estar, né? De estar sendo tão escanteado, assim, entrado muito pouco. E quando o treinador fala abertamente numa coletiva que o Gabigol, que Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol juntos é difícil de atuar, se eu sou o Gabigol eu fico também bem desmotivado, né? Porque o Matheus Pereira e o Caio Jorge, eles não vão dar brecha pro Gabigol. Então, assim, eu acho até que em alguns momentos é possível ter os três juntos. Enquanto você precisa ser mais agressivo, às vezes abrir mão de um jogador que vai te entregar mais na recomposição, mas que tecnicamente não é tão bom, o Gabigol pode. Ele vai agregar tecnicamente muito mais do que o Wanderson, por exemplo. E quando ele coloca o Lautaro Dias no lugar do Wanderson, pra mim fica claro que ele queria simplesmente não perder o jogo, assim. Não estava fazendo tanta questão assim também de tentar pressionar o Mirassol. Então, assim, sim, Cirilo, é muito pouco para uma contratação que teve um investimento alto, né? Que é um jogador que chega com status. Não tô falando que ele tem que jogar pelo nome, mas pelo menos mais oportunidades eu acredito que ele deveria ter. E não só, assim, foram duas substituições, mas aí você pega assim, o Matheus Henrique, ele entrou com 71 minutos e o Lautaro Dias com 83 minutos. Já entraram na reta final. O Matheus Henrique ainda na metade assim, do segundo tempo. Aí você pega as substituições do Mirassol. O Guanais fez as 5, a primeira foi o Negueba aos 58, que já chegou, já entrou e mudou a cara da partida. Depois o Alisson aos 70, o Chico também aos 70, o Bianchi aos 77 e o Christian aos 77. O time foi renovando o fôlego, poxa. E aí a gente viu o Cruzeiro tá cansado, o Mirassol em cima, é um time de muita intensidade. E o Mirassol, o Guanais também não abre mão disso e ele mantém essa intensidade fazendo as trocas. Então, cara, assim, enaltecer também, acho que é importante, né, Cirilo? O trabalho do Mirassol é fantástico. Assim, o Mirassol é um time muito bom. Por isso que eu tô falando que o resultado não foi ruim, não, gente. Porque você fala assim, mas, poxa, empatou com o Mirassol. Empatou com o Mirassol que não perdeu pra ninguém em casa. E que joga muito bem. Por isso eu falei, o resultado hoje foi melhor que o desempenho.